Uma das coisas mais interessantes que um estudante de língua inglesa encontra já nas primeiras aulas é a palavra you. O seu teacher vai dizer que you quer dizer você, mas também vai dizer que quer dizer vocês. Além disso, o aluno vai aprender que mesmo que você esteja falando com uma pessoa apenas, ele vai usar a forma do plural. Depois dizem que falar inglês é fácil. No vídeo de hoje, eu vou te explicar os motivos, as razões e os porquês do you ser uma palavra tão revoltada na língua inglesa, ou eu diria tão dominadora. Quer ser singular, quer ser plural, quer ser um, quer ser dois, quer ser todo mundo ao mesmo tempo agora. Quanta insegurança para um único pronome. Ah, e para quem ficar até o final do vídeo, vai ter conteúdo bônus e eu prometo te surpreender com algumas informações que você não sabia. Quer apostar comigo? Deixe o seu like já no início do vídeo. Isso me ajuda muito a ter relevância com o senhor YouTube, ok? And come with me. Para entender o motivo que levou o you a tomar conta de todas as segundas pessoas, seja no singular, seja no plural, vamos estabelecer alguns fatos para facilitar a compreensão. Na língua portuguesa, por exemplo, nós usamos o você, o tu e o plural, vocês. E todo mundo sabe que a palavra você foi um produto de interações sociais, partindo de um tratamento pessoal, ainda lá no tempo do Império, e carregada de respeito e deferência com as pessoas de classes sociais mais nobres, o então a vossa mercê sofreu uma redução até se tornar o você, o em conversas informais, o ingênuo se. Cê tá bem, hein? Cê sabe que comigo se aprende mesmo, né? Ah, e tem o vós, que a gente nem vai tratar ainda, que nem se fala mais. Perdeu o cargo já. No caso do you, no inglês, tiveram coisas muito parecidas. Eu vou te contar a história dele agora. O Reino Unido é uma monarquia até os dias de hoje. Pronomes de tratamento e principalmente os pronomes que distinguiam classes sociais eram muito importantes no reino. Aliás, não apenas importantes, às vezes conservavam a vida do vivente. E a história do pronome you nos dá um bom exemplo de como as forças de pressão social pode influenciar a maneira como falamos uma língua. Muito antigamente, havia a dupla de pronomes, ye e you, e eles eram usados juntamente com o the e o thou, para se referir às segundas pessoas. Os pronomes ye e you eram usados para o plural. Em português seria como o vocês. O the e o thou eram usados para as segundas pessoas do singular. Em português seria o tu e o você. Aliás, thou parece português, tu, não parece? Enfim, em português nós temos o tu, você e até o nosso ingênuo e moderníssimo se. Mas voltando ao you. O you começou a ser usado sempre como objeto de uma frase, e objeto é aquele pronome que vem depois do verbo. Ele completa ou complementa o sentido do verbo. E eu aposto que você sente saudades da professora de português te explicando sobre verbos transitivos. Por isso a Titia não vai precisar explicar aqui essa parte, né? Você se lembra dos transitivos e intransitivos e está sabendo do que eu estou falando aqui, não é? Certamente que sim. Deixa eu pôr esses exemplos do you, de como eles eram usados antigamente, que vai ficar mais simples. Vamos direto a essas frases aqui. I saw you sitting there together. Que seria algo como, eu vi vocês sentados juntos lá. Claro que eu posso traduzir essa frase de um jeito mais formal. Eu os vi sentado a colar, ou algo assim. Mas vamos usar a língua como ela é falada. Olha essa outra frase. I gave you 6 apples, 3 for each one. Eu dei 6 maçãs para vocês, 3 para cada um. Os dois usos de you nessa frase completam o sentido dos verbos see e give, que é um transitivo, ou seja, precisa de complemento e que está no passado. No caso, fica no so e gave. Só para lembrar aqui que os dois you são objetos. Objeto é o nome gramatical que se dá para as palavras que completam o sentido de um verbo, que complementam. No caso das frases acima, os dois you têm o sentido de plural. Sitting there together, da primeira frase, e o 3 apples for each one, da segunda frase, deixam esse sentido claro. Esse uso é totalmente normal até nos dias de hoje.
Agora, vamos ver essas frases aqui. I saw you sitting there together. So you were sitting there together. Claro que essa frase agora está no sentido antigo, mas seria algo como eu vi vocês sentados juntos lá, portanto, vocês, no plural, não estavam sozinhos, vocês estavam juntos. Yeah. E a outra frase, I gave thee 3 apples. Thou has 3 apples then. Eu te dei 3 maçãs. Você tem 3 maçãs, então. Na primeira frase, o you é um objeto no plural. E o ye é um sujeito no plural. Na segunda frase, o thee é um objeto no singular. E o thou é um sujeito no singular. Olhem outros exemplos aqui. Ye shall find the Lord in prayers. Ye é plural, ou seja, vocês. A frase bíblica fica, vocês encontrarão Deus nas orações. Thou is mighty, Lord. Thou é singular, ou seja, tu ou você. Aqui a frase da Bíblia, de novo, significa tu é poderoso, ó Deus. Nessa tabela fica um pouco mais fácil de entender, não é? Olhe o sujeito, a palavra que vem antes do verbo, e olhem o objeto, a palavra que vem depois do verbo, para completar o significado, completar o sentido. Na primeira linha ficam os singulares e na segunda linha os plurais. Os sujeitos são o thou e o ye, e os objetos são o thee e o you. Vamos analisar mais alguns exemplos de como eram usados. You seek and you shall find peace. Vocês, nesse caso aqui. Se vocês procurarem, vocês encontrarão a paz. I have you, Lord. A ti, ou te. Eu te tenho, ó Senhor. Thou shall not kill. Tu não matarás. O mandamento da Bíblia aqui. I thank thee very much. Te ou lhe. Eu lhe agradeço muitíssimo. Claro que isso soa muito estranho. Até a tradução para o português é estranho. Mas eu quero dar a referência de como era falado, de como era o inglês antigamente. Agora que está um pouco mais clara essa explicação de como eram os pronomes das pessoas no inglês, eu vou te contar a história do que aconteceu. Lá no distante século XIV, as formas que vimos acima eram de uso corrente, ou seja, todo mundo usava e estava tudo certo. Mas a partir de 1300, as formas do plural ye e you começaram a ser usados para se referir a uma pessoa apenas também, ou seja, ser usadas no singular. E isso era feito para dar uma noção de deferência e respeito com pessoas de classes sociais ditas superiores. Essa mudança pode ter sido causada por um outro pronome que tem a ver com as pessoas de sangue azul. A realeza se tratava com o we, que é o nós, no inglês, em vez do I, ou seja, havia um we real, ou um nós real, que era usado para os súditos dos reis e rainhas ingleses se referirem ao pessoal da realeza. Na verdade, o uso do we real foi importado da França, mas isso é uma outra história. Aqui eu só estou dizendo para contemporizar. O que se passou é que o uso do we real foi estendido para o you, porque era visto como mais educado e evitava probleminhas com pessoas que você não sabia o nível social adequado, digamos assim. Dessa forma, o uso do you para as pessoas do plural foi crescendo gradualmente e foi justamente aí que a pressão social começou a fazer um jogo pesado, ou seja, já que alguns estavam usando, o uso cresceu. E era bem melhor ser educado e conservar a cabeça em cima do pescoço do que correr o risco de ofender outras pessoas. Assim, na dúvida, era melhor usar o you para todo mundo, ou seja, todas as pessoas, plural ou singular. Obviamente, quanto mais o uso do plural crescia, mais o uso do singular thou e thee foram naturalmente desaparecendo. Mas tem algo importante que aconteceu. Uma das mais importantes rainhas para os ingleses foi a Elizabeth I, ou Rainha Elizabeth I. E lá pelos idos de 1550, ela começou a usar apenas o you nos seus escritos reais. E claro que usar o mesmo inglês da rainha era um sinal de prestígio e contemporaneidade, então.
Certamente isso deu uma alavancada no uso do you para tudo, de forma que o seu uso se tornou tão forte que lá pelos idos de 1600, o uso dos singulares thu e thee existiam apenas dentro das relações familiares íntimas, ou claro, quando uma pessoa de classe superior se achava muito mais importante e falava com alguém da ralé. Na época, o uso desses dois singulares era usado até mesmo como uma forma de destratar, de desmerecer as pessoas. E aí começou a ser mal visto. E até mesmo o uso do sujeito ye começou a sofrer uma derrocada junto com o thu e o thee, ou seja, foi todo mundo morra abaixo. O you começou a ser usado em todas as posições, como singular e plural, sujeito e objeto, enfim, dominou geral. Obviamente que os falantes de inglês da época percebiam a descontinuidade desses usos. No início, houve uma distinção entre o you singular e o you plural com relação à concordância verbal. Acontece que o you, combinado com a concordância verbal no singular, durou até os anos 1700, quando o you, combinado com concordância verbal no singular, de novo, perdeu o respeito. Ficou confuso, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acontece que o you, combinado com a concordância verbal no singular, durou até os anos 1700, quando perdeu completamente o respeito social do uso, e ficou tudo you no plural a partir de então. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O uso do thu, thee e ye é encontrado atualmente somente na famosa versão inglesa da Bíblia de King James e, claro, nos escritos de Shakespeare e alguns escritos do inglês antigo. Assim você pode encontrar esses usos nas leituras bíblicas e em igrejas e até mesmo em peças de teatro que mantêm o inglês arcaico. Modernamente, a forma padrão é combinar o you com a concordância verbal no plural. Não importa se estamos nos referindo a uma pessoa ou duas ou mais. Portanto, a questão do you é histórica e cultural. Você pode ter alguma dificuldade de entender o uso no início porque parece meio irracional, mas é assim que os nativos falam e é assim que você tem que falar. Afinal, o que você diria para um estrangeiro que te pedisse para você não usar o pronome você por causa da sua origem? Não! Você tem que lembrar que a língua é algo vivo, em constante mutação, e essas alterações podem até sofrer algumas mudanças formais, mas é o povo, o usuário diário e consistente quem determina o que pode e o que não pode uma língua, para lembrar Caetano Veloso. O que quer e o que pode essa língua, minha pátria, minha língua, salve Mangueira. Ao falar em inglês, preste atenção nos usos do you. You are my only friend. You are my friends. You have a job as a teacher, congratulations. You have jobs as teachers, congratulations. Você percebeu que o plural se dá pelo contexto daquilo que a frase quer comunicar. Se o complemento está no plural, o you se refere ao plural. Se está no singular, o complemento está no singular. Você chegou até aqui e eu fico muito agradecida. Por isso eu vou te contar um pouco sobre como o uso histórico de you tem deixado marcas no inglês moderno. Como eu acabei de falar, a língua é um processo em movimento que ninguém consegue controlar. Muitas pessoas estudam esses movimentos e ficam pensando em como será o inglês do futuro, mas eu prefiro te falar aqui sobre o inglês do presente. Quando estudamos inglês, muitas vezes, ficamos com os usos padrões da língua, ou seja, o uso mais coloquial, e nos assustamos quando ouvimos o inglês do dia a dia, o inglês que as pessoas comuns falam, tipo a pessoa que não está nas universidades, nas empresas, mas sim nas ruas, dentro de casa, ou seja, o inglês real, o inglês vivo. Eu adoro quando eu posso compartilhar com os meus alunos este inglês vivo, o inglês que é falado fora do mundo culto, dito culto. A língua inglesa deu soluções para o problema do you, plural ou singular, ainda que em alguns rincões profundos o do seja eventualmente ouvido. O que acontece é que o you singular é completamente disseminado na concordância do verbo no plural, mas o you no plural tem variações, e algumas dessas variações em alguns lugares são bem relevantes. Por exemplo, em Nova York é comum o uso do use,
Vou deixar na descrição o link de um clássico da Annie Lennox, No I Love Yous, onde ela usa exatamente essa forma. Já na região do Texas é comum usar o you ou you all. Veja esses vídeos a seguir, onde foram compilados falas de nativos com usos variados do you no plural. 6 knives in Rob's room. Yous buys your tea. I'm trying to get you guys to think. Pitch better than rhythm for you lot. Probably make you a lot of money. I'm coming for you, guy. You guys, she had her first hydrotherapy. I want you all to pretend plate waste and other important issues that you all confront every day. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e sugerir o canal para os seus amigos. And thanks for watching.